Autoriza a representante da PLB a fazer uso da tribuna livre pelo tempo de 15 minutos. Professora Margarida, presidente da PLB. Bom dia a todos os cidadãos e cidadãs vazeanos, aos vereadores, à vereadora, aos funcionários dessa casa. Bom dia também a todas as pessoas que nos acompanham através dos canais de transmissão que acompanham essa importante sessão. Durante essa semana, nos deparamos com a triste notícia da morte da professora Elizabeth, lá no estado de São Paulo. Toda a educação está de luto. Mas não podemos confundir esse homicídio como um ato isolado, como um lapso de um adolescente que cometeu um ato de forma isolada. Pois não é isso. A sociedade tem desumanizado o professor e a professora. Negar direitos é desumanizar. Toda violência nasce de uma desvalorização. Nós somos desvalorizados todos os dias, de todas as formas. Às vezes pelos nossos superiores, às vezes por parte da sociedade e muitas vezes pela gestão. E que lição a gente dá para os nossos alunos? Que lição a gente dá para os nossos jovens? Se as pessoas que deveriam respeitar a educação e os professores não respeitam, como cobrar que os nossos adolescentes nos respeitem? Não adianta se comover com a violência física, quando a violência psicológica e a desvalorização acontece todos os dias diante dos nossos olhos. Salário digno é uma das formas de valorizar os profissionais da educação. E nós estamos aqui hoje lutando por tantas outras causas, mas principalmente por um salário digno. Ah, mas um professor em Várzea da Roça ganha bem. A gente escuta muito isso. Um professor em Várzea da Roça, uma professora em Várzea da Roça ganha bem. E agora eu quero fazer uma pergunta e uma reflexão para o senhor, para a senhora que nos assiste através da Viva Voz, através dos outros meios de comunicação. Quanto ganha um professor? Quanto ganha uma professora em Várzea da Roça? Você sabe? Você sabe, o senhor sabe, vereador Floresvaldo, quanto ganha um professor em Várzea da Roça? Sabe? E o vereador José Maciel, sabe quanto ganha um professor e uma professora em Várzea da Roça? O salário base de um professor em Várzea da Roça, e eu vou falar aqui para todo mundo, é de R$ 1.922,81. Uma fortuna, né? Eu estou falando de salário base. Quero aqui deixar bem claro que os professores têm carreira, que eles têm uma remuneração um pouco maior, a depender dos cursos que fazem e do tempo de serviço. Mas vamos falar aqui de salário base, porque a carreira vai depender do histórico de cada um. Então vamos pegar o salário base. R$ 1.922,81. Um salário mínimo e meio. Aquilo que quem tirou auxílio emergencial no início da pandemia ganhou mais do que isso, quem tinha filho menor em casa. Então, R$ 1.922,81 não é nenhuma fortuna. É o salário base de um professor em Várzea da Roça, e quero deixar claro que os que têm carreira, tempo de serviço e formação ganham mais que isso. Nós estamos pedindo um reajuste em cima desse valor de 14,95%. 14,95%, e todo mundo hoje tem uma calculadora na mão, em cima de R$ 1.922, dá R$ 287. Nós estamos aqui, todo esse público, com a educação parada no município, porque o professor está pedindo R$ 287 em cima do salário base e, claro, também em cima de toda a carreira. Nós estamos pegando esses valores falando de salário base, tá? Para depois dizer, o professor ganha mais.
O que ganha mais é porque cursou uma faculdade, fez uma especialização, tem seu mestrado e tem 20 anos de profissão. Esses realmente ganham mais. Mas a gente está falando porque piso se fala de salário base. O piso para 2023 é de R$ 4.420,55. Só que os professores de Várzea da Roça não têm 40 horas. Esse valor de R$ 4.420 que a sociedade vê nos meios de comunicação, que o piso do magistério é de R$ 4.420, é para quem tem 40 horas. Nós não temos 40 horas. Algumas poucas pessoas no nosso município, entre os professores que ocupam um cargo, têm o privilégio de ter 40 horas. Mas essa grande maioria aqui não tem 40 horas. E nós estamos pedindo e exigindo ao mesmo tempo, porque é lei e a gente vai cobrar sim, que o nosso salário base saia de R$ 1.922,81 para R$ 2.210,27. E aí eu pergunto, isso é pedir demais, vereador Floresvaldo? Isso é pedir demais, vereador Zé do Bode? Então, diante dessa situação, e baseados na Lei 11.738, de 2008, que garante o reajuste anual a partir já do mês de janeiro e não do mês de abril, como a gente está entrando amanhã, a categoria envia ofício ao gestor, cobrando o óbvio, cobrando o que é de direito, cobrando o que não precisava ser cobrado. Precisa cobrar o reajuste, já que é lei, já que está garantido na Lei 11.738, que ele deve acontecer todos os anos no mês de janeiro. Precisa mandar ofício, precisa cobrar, precisa paralisar, precisa passar por isso que a gente está passando agora? Mas cobramos, não precisava, mas cobramos. Recebemos o reajuste em janeiro? Recebemos? Não recebemos. Inicia fevereiro e as cobranças continuam. Vem a jornada pedagógica, vem o início das aulas e fazer igual o poeta Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga. Janeiro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Janeiro passou, fevereiro passou, reajuste veio em fevereiro? Veio? Não veio. Inicia março. Março chega. A prefeitura convida a direção da PLB para uma reunião com a equipe da gestão. Nunca participei em toda a minha vida de uma reunião tão horrorosa quanto aquela. Passei mal. A colega Joselita, que gritou a liberdade, estava comigo, passou mal. Todo mundo que estava na reunião passou mal. Eu nunca me senti tão desrespeitada. E quando eu digo eu, não é a minha pessoa, é a categoria. Eu nunca senti tanto desrespeito como eu senti naquela vez. A gestão veio com a conversa que iria pagar o reajuste apenas no salário base. E quem tem seus cursos, seu tempo de serviço, não iria ter o reajuste, porque já estava ganhando um pouco a mais. E quando eu perguntei para o secretário de administração o que é que a gente ia fazer com a tabela, porque a gente tem uma tabela que determina a carreira, ele disse que a tabela ele ia ajustar no gabinete dele. E eu pedi a ele respeito! Respeito pela nossa tabela! Nossa tabela não é para ser consertada em gabinete. Nós a fizemos, logo quando fizemos o plano de carreira, uma luta grande que foi aprovada 2011, 2012, acho que foi 2011, e a gente luta por ela e preserva ela. E de lá para cá já passou gestão Lori, gestão Dida, gestão Lori de novo, e ela nunca foi desrespeitada, porque a gente sempre lutou para manter. E agora vem um governo que se diz defensor do trabalhador fazer uma barbaridade dessa com a nossa tabela. E a gente não vai aceitar. Saímos dessa reunião numa terça-feira, numa fatídica terça-feira, porque aquele dia foi um dos piores dias à frente do sindicato. E aí, no outro dia, tivemos a reunião com o gestor lá na PLB, e ele, conversando com a categoria,
repetiu tudo o que foi dito no dia anterior. Que os índices estavam altos, que precisava fazer reforma nas escolas. E eu quero aqui dizer para vocês, e para os pais, e para as mães, e para os responsáveis, que reforma de escola não inviabiliza o pagamento do salário de professor, o pagamento do reajuste. Reforma de escola é uma história. Reajuste de professor é lei, está na lei 11.638. Eu vou tentar acelerar, que a gente já não tem mais tempo. Como a direção da PLB já vinha conversando e contestando esses números, eu vou acelerar, né? Fomos a Salvador no dia 9 de março, eu, o professor Adelso, a professora Neuza, e lá a gente se reuniu com a assessoria contábil da prefeitura e contestamos todos os números que eles estavam apresentando para a gente. Ele pediu mais um prazo, a gente deu prazo pela segunda vez. Eu estou fazendo esse histórico para que vocês, vereadores, saibam, e a vereadora que já nos acompanha, o que é que está acontecendo. Nós estamos negociando desde janeiro. Contestamos os números, refizeram os cálculos, viram que realmente os números estavam a mais, o índice estava maior, desceu o índice, veio para 70 e pouco por cento, que estava em 80 e tanto, nada disso resolveu. E aí o prefeito chega segunda-feira da semana passada e manda para a gente, não, sexta-feira, né? Na sexta-feira, manda uma proposta de reajuste. A proposta de reajuste que ele manda para a gente é a seguinte: 5% no mês de abril, 5% no mês de setembro e 4,95% no mês de dezembro, com retroativo só no mês de dezembro. Reunimos a categoria, achamos uma proposta absurda, mas não íamos decidir só. Chamamos a categoria e a categoria rejeitou essa proposta por unanimidade. Unanimidade. Porque um prefeito que anda por aí dizendo que não divide salário de servidor, também deveria não querer dividir o reajuste, porque o reajuste faz parte do salário. E aí, de imediatamente, mandamos outra proposta ao executivo, dizendo a ele que nós, apesar de não ser o justo, o que diz a lei, mas achamos viável mandar uma proposta ao executivo, vereador Jamilson, dizendo que a categoria aceitaria o reajuste a partir de abril e os meses de janeiro, fevereiro e março poderiam ser pagos, vereador José Maciel. Nos meses, janeiro pagaria em abril, fevereiro pagaria em maio e março pagaria em junho. Ainda fizemos essa proposta para ele. Esperamos a resposta dele, vereador Dailton, mas não veio. Foi outro texto do executivo dizendo que não iria aceitar a nossa contraproposta, que era para a gente repensar e que, se a gente continuasse dessa forma, no texto está bem claro, e eu tenho aqui para os senhores ver, que ele iria mandar o projeto de lei para a Câmara do jeito que ele queria, do jeito que estava, e sabia que ia ser apreciado e votado por essa Câmara. Eu não sei que confiança ele tem que os senhores e as senhoras vão aprovar esse projeto do jeito que está. Eu acredito muito na autonomia de cada vereador aqui e de cada vereadora, e eu não sei baseado em que ele tem essa certeza de que vai mandar esse projeto para cá e vai passar do jeito que está. Quando ele fez essa proposta de pagar dessa forma, 5% em abril, 5% em setembro e o resto em dezembro, nos acendeu uma luz. E uma luz da cor vermelha, que indica o quê? O que é que uma luz vermelha indica? Alerta. E aí, nós montamos uma equipe e fomos observar o que estava acontecendo. Vamos procurar, porque se meu filho me pede uma bicicleta e eu digo a ele, e eu não posso dar, eu vou dizer não posso dar. Mas se eu digo a ele, eu vou dar no mês de dezembro, é porque eu estou imaginando que daqui para lá as coisas vão melhorar, né? E o que é que está acontecendo? Eu estou apertada agora. Os meses que menos se tem despesa na educação é janeiro e fevereiro. Já entrou muito dinheiro. Então, o que é que me faz dizer que só vou dar esse reajuste no final do ano? Acendeu uma luz vermelha. E aí a gente monta uma equipe e vai analisar as contas. E aí, pasmem.
O que é que a gente encontra? Não sei. Deixa eu ir falando aqui. Senhor presidente, eu peço que o senhor possa colocar o requerimento em votação, estendendo o tempo da presidenta para mais 10 minutos. Assim sendo, da mesma forma que quando qualquer cidadão ou qualquer órgão veio a essa casa, sempre a gente nunca se rejeitou, né, a poder estender esse tempo. E também a gente não pode deixar o público e os professores desassistidos sem ela completar sua fala. Muito obrigado. Atendendo o requerimento do vereador Chiquinho, requerimento em votação. E aí, obrigada, pessoal da mesa. Desculpa. Desculpa. Será que está com vontade de falar, mulher, rapaz? Mas obrigada pela proposta. Votado e aprovados por todos os presentes. Vamos lá. Então, quando essa luz nos acendeu, a gente foi procurar informação. E aí, pasmem, a gente descobre que o prefeito de Várzea da Roça, e aí eu quero deixar aqui bem claro para os vereadores e para a vereadora, que nós temos aqui todos os números do processo de pagamento com a data dos PPS e dos PP, que é processo de pagamento e processo de pagamento extra-orçamentário. E aí a gente descobre que no dia 5, no PPE, eu não vou nem ler os números porque o tempo é curto. Número 2, a prefeitura paga R$ 5.948,71 indevidamente. Aí no PPE número 3, ela paga R$ 1.353 indevidamente. E no PPE número 4, ela paga R$ 1.049 indevidamente. E no PPE número 8, ela paga R$ 396 indevidamente. E no PPE número 140, ela paga R$ 97.428 indevidamente. E no PPE número 246, ela paga R$ 87.392,96 indevidamente. E aí estava pouco, e aí, tudo isso aí de PPE deu R$ 193.571,92 indevidamente. E aí ela achou pouco nos PPS e passou para os PPs. E no PP 145, ela paga R$ 236.388 indevidamente. E no PP número 249, ela paga mais 200 mil indevidamente. E aí faz um valor de R$ 436.421 indevidamente. E aí ela passa para outras despesas do Fundeb 30, que perfazem também um valor de R$ 15.734 indevidamente. Num total de R$ 814.324,82 pagos indevidamente com o dinheiro do Fundeb de Várzea da Roça do ano de 2023. E está aqui, e eu desafio aqueles que costumam dizer que não é verdade, que não é bem assim. Estivemos ontem no Tribunal de Contas do município, na cidade de Jacobina, confirmamos com o inspetor Agnello todos esses números que nós pegamos na internet. Lembrando que desses valores aqui, 40 mil foi só de juros e multas de contas pagas em atraso. Esses 40 mil daria para dar o reajuste de 140 professores em cima do salário base. E o total de R$ 814.324 pagaria o reajuste de toda a folha de professor até o mês de julho de 2023. Eu quero deixar claro aqui para a sociedade que esses dinheiros não se trata de desvio, de roubo, não é isso. É pagamento indevido. É pagando contas do ano passado com o dinheiro do Fundeb desse ano. E
E a lei que regulamenta o Fundeb diz que a receita de um ano não pode ser gasta para pagar despesas do exercício anterior. Isso está bem claro na lei do Fundeb. Então, diante de tudo isso, a gente vem aqui pedir providência dessa Câmara de Vereadores, que é quem tem a obrigação de legislar, quem tem a obrigação de fiscalizar, é essa Câmara de Vereadores. E a gente vem chamar vocês para responsabilidade, junto com a classe de professores. Porque se vocês não estão olhando direito, a gente está. E aí vem uma pergunta. Quanto entrou no Fundeb de Várzea da Roça no ano de 2023, até ontem, porque hoje eu não olhei, porque não tive tempo. Quanto entrou? Quanto entrou, vereador Floresvaldo? Quanto entrou, vereador Alexandre? 5.623.421,33. 5.623.421,33. É preciso, professora Tânia, botar uma falta na senhora durante a jornada pedagógica para completar esse valor, porque senão não dá. Se não botar falta no professor, não dá. 5 milhões? O que é 5 milhões? Em 3 meses, e repito, não peguei as verbas de hoje, peguei até ontem, 5.623.421 reais. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Está tratando o professor de forma subhumana diante de tanto dinheiro. Então, o que é que nós entendemos? A gestão pega o dinheiro da educação, paga despesas do ano anterior, inclusive com juros e multas, porque não pagou no dia, e agora chega para a categoria de professor e diz que não pode dar o reajuste agora, que só vai dar no final do ano, que é quando ele termina de pagar e começa a juntar dinheiro, porque vai vir muito dinheiro, que a previsão para esse ano é de 22.700.000, previsão só de Fundeb, fora MDE, fora PENAT e fora muitas outras coisas. E aí, eu me recordo da festa do professor que a gente teve no primeiro ano de gestão. Que o tema foi o quê? Qual foi o tema? Anos 60. Eu acho que era para a gente se lembrar daquela época. Da época que não tinha piso, da época que não tinha carreira, da época que não tinha valorização, da época que ninguém olhava a conta e da época da ditadura militar. Só pode ser. E pena que eu reservei muitas outras coisas para falar aqui hoje, mas o cronômetro está correndo, né, ao nosso desfavor. E a gente precisa respeitar as regras da casa. Mas eu tenho muitos outros assuntos, porque o professor está sendo humilhado e desvalorizado, não é só no reajuste de salário, não. Está faltando respeito, está faltando dignidade, está faltando consideração e condições de trabalho para todos os profissionais de educação desse município. É gente levando falta sem necessidade, é folga da eleição para as pessoas que trabalharam para garantir o cumprimento da justiça eleitoral, inclusive na eleição. Vocês sabiam, vereadores, que o pessoal que trabalhou na eleição que elegeu vocês, os senhores e as senhoras, nunca puderam tirar suas folgas garantidas pela Justiça Eleitoral, porque a juíza que está na Secretaria de Educação nunca permitiu? Porque ela já disse numa escola que não vai permitir e que não tem juiz que a obrigue. O pessoal que trabalhou na eleição, que vocês foram eleitos, nunca puderam gozar de folga, porque nós estamos vivendo sob uma ditadura e a gente não vai admitir isso. Chega, basta. E aqui a gente vai encerrar nossa fala sem falar muitas outras coisas. Outra coisa, o prefeito, eu vou aproveitar um minuto que eu tenho, o prefeito está dizendo que ficou débito da justiça, ficou débito da educação do ano passado sem pagar. Porque ele não fez os ajustes que ele precisava fazer. Porque a gente descobriu, pasmem, e isso aqui eu tinha muitas outras coisas para falar, mas o tempo não dá,
A gente descobriu que o ano passado, as aulas começaram em 7 de março, e o transporte escolar foi pago no mês de fevereiro. Pagou o transporte escolar no mês de fevereiro, enquanto as aulas começaram em 7 de março. E eu estou aqui com o número do processo para quem quiser olhar. A PLB está à disposição, de portas abertas, para qualquer profissional da educação, para qualquer cidadão, qualquer cidadã, qualquer vereador. Nós temos o número de todos os processos e a gente abre para vocês. Além de pagar o transporte escolar indevido em fevereiro, pagou lista duplicada. Tem aluno que aparece em 2 listas. E não é um aluno só, não. Vários alunos. Está contando que roda no carro A e roda também no carro B. E o prefeito diz que fez já o referenciamento para economizar despesas e está botando linha duplicada para carregar os alunos. O mesmo aluno está rodando em 2 linhas diferentes. Então, como é que economiza? Como é que não fica a conta para pagar? Dessa forma, não tem dinheiro que dê. E outra coisa, segundo o que foi conversado lá ontem, segundo o que o inspetor nos passou, para que ele dissesse que não pode pagar o piso, ele não poderia ter um contrato e nenhuma gratificação no município. E nós temos aí um número absurdo de contratados. Então, primeiro se faz o dever de casa, primeiro se valoriza os efetivos. Margarida, o tempo se encerrou, mas... Eu encerro em 1 minuto. Outra coisa que eu quero registrar. Eu quero saber se pode, né? Para não ficar aquele... Pode concluir. Pronto, eu vou concluir. Nós descobrimos também que um motorista, e ali eu tenho a presença do motorista Antônio, conhecido por Neto, um motorista efetivo, o senhor sabia, vereador Jamilson, que um motorista efetivo desse município ganha R$ 1.441. Um motorista efetivo de carreira. Mas um contratado ganha 1.700. O salário base de um efetivo é 1.400. E de um nomeado é 1.700. E esse nomeado ainda tem 3 vezes mais o seu salário de hora extra. E a hora extra calculada em cima de um salário base maior vai dar um valor maior. Então, o que é que a gente está dizendo para a gestão? Arrume sua casa, arrume suas contas, vá consertar o que está de errado, vá chamar sua equipe na responsabilidade, porque dançar é bom, agora cumprir a lei é melhor ainda. Cumprir a lei é a responsabilidade. Quando os senhores tomam posse, que colocam a mão sobre a Constituição, quando os senhores tomam posse, que colocam a mão sobre a Constituição, jura cumprir a lei, a todas as leis desse país. E a lei do Fundeb e a lei do piso não é inferior a nenhuma das outras leis e merece ser respeitada. Então, não adianta só a gente se consternar com a violência que a educação do nosso país sofre, se os nossos professores aqui em Vaza da Roça sofrem violência e desvalorização diariamente. E vamos à luta, e vamos com fé, que o que é nosso ninguém vai tirar.